Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, um programa que tem como objetivo levar conteúdo a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão fazendo uma Santa Catarina ainda melhor, o Brasil que dá certo. Nosso convidado de hoje, Marcelo Cunha Júnior, é diretor da ShareCorp, uma organização, um escritório focado em planejamento tributário e gestão estratégica da contabilidade. Na verdade, um dos assuntos e um dos insumos fundamentais para a performance das boas organizações na economia moderna. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks, Liderança para o Futuro. E eu queria começar, assim, na linha do tempo, ouvindo um pouco da história da ShareCorp, porque a ShareCorp se posiciona de maneira muito atualizada, contemporânea e talvez um pouco diferente da maioria dos escritórios ligados a planejamento tributário e à gestão estratégica contábil, né? Se torna um projeto, um escritório de um posicionamento mais inovador. É por aí? Qual é a história do escritório na linha do tempo? Seja super bem-vindo ao Lead Talks. Maravilha, Adelto. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui e poder compartilhar um pouquinho o que todo o time da ShareCorp tem feito. Voltando um pouquinho antes da criação da ShareCorp, eu sempre fui um entusiasta do empreendedorismo, sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam, quais são as dificuldades dos empresários, como conseguir apoiar os empresários. Eu estou por volta de 8, 9 anos no mercado de gestão tributária e a gente identifica muito, estando muito próximo do empresário, a gente identifica uma série de dificuldades que o empresário tem com a rotina, né? Ele acaba se envolvendo bastante com a operação, uma coisa que eu falo bastante para a nossa equipe, uma empresa normalmente ela é fundada em duas ocasiões, né, de um modo geral. Ou porque o fundador dela é uma pessoa técnica, ele cria um produto, ele desenvolve uma tecnologia, alguma coisa, ou porque ele é muito vendedor. Ele vende muito, ele acaba vendendo tanto, que isso acaba se transformando num negócio para conseguir fazer entrega, o faturamento, tudo tem que ser feito. E a parte da gestão acaba vindo sempre num segundo momento. Ou até a empresa existindo já há algum tempo, ela acaba ficando sempre, algum dia a gente vai melhorar, algum dia a gente vai colocar um melhor sistema, algum dia a gente vai estruturar a área financeira. Isso acaba trazendo, ao longo do tempo, alguns problemas para a empresa. E eu, no mercado tributário, vi isso muito. Então, às vezes, tinha uma tese, uma situação para trabalhar com a empresa, né, uma oportunidade tributária, e quando você ia materializar aquilo, falou, pô, faz sentido para a operação do cliente. E quando você ia fazer a recuperação, trazer um benefício, você tinha dificuldades de conseguir a documentação para fazer, a parte histórica daquelas informações, né, dentro de quanto período que a empresa pertenceu com a regime, quais foram as práticas naquele período. Então, você via que a empresa não tinha uma organização. E como a gente faz isso, né? Para deixar as informações organizadas, você precisa ter uma contabilidade que efetivamente se envolve com o cliente. Então, foi identificando essas oportunidades, que é aí muito do meu empreendedorismo, né? Tentar fazer isso de alguma forma e como fazer isso, né? Não dá só para fazer a parte da gestão tributária, né? A gente precisa fazer uma equipe muito grande, muito multidisciplinar para conseguir fazer. Então, dentro da gestão tributária, que era um projeto que eu já tinha bastante tempo, eu consegui trazer, que hoje é minha sócia, uma pessoa que tem muito conhecimento na área de contabilidade, com uma especialidade muito alta na parte de atender grandes contras, fazer a contabilidade dentro do RP do cliente, que isso é muito complexo, né? Você demanda muitos conhecimentos, então tem vários RPs no mercado, várias empresas com vários segmentos, com vários regimes tributários, então você precisa montar uma equipe para conseguir fazer isso. E foi onde a gente conseguiu unir os dois conhecimentos. Eu hoje cuido muito da parte do negócio, do desenvolvimento da ShareCorp, ela cuida muito mais da parte das entregas, né, do atendimento aos clientes. Então, a gente conseguiu unir essas duas situações que funcionam muito bem, que é onde a gente faz a entrega da contabilidade estratégica e da gestão tributária, que são situações que a gente acredita que, andando junto, a gente consegue entregar muito benefício, muito valor para os nossos clientes hoje. Ou seja, a maior parte dos empreendedores deixam essa parte de gestão para quando a empresa estiver maior, para quando a empresa estiver melhor. Mas, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você tem uma empresa com gestão desde o início, justamente para que ela possa ser maior e melhor. Exatamente. Né? E, infelizmente, em alguns casos, quando o empresário fala, bom, acho que agora é o momento de eu parar para olhar, quando ele vai ver, isso a empresa já tem lá seus 2, 3, 4, 5 anos, ela já tem alguns vícios, ela já carregou alguns problemas. E talvez até alguns passivos. Alguns passivos, exatamente. Isso acaba tornando muito mais difícil
ajustar essa operação. E eu acho que um grande problema que a gente vê também, a questão da cultura da organização das informações, né? A informação desde o início de um processo de compra, da questão da organização financeira, de como envia essas informações para a contabilidade, como o empresário olha o negócio dele, né? Ele não pode olhar só por vendas, né? Ele tem que olhar a margem, está observando a legislação, ele tem que ter uma série de coisas que ele precisa olhar. E essa cultura de, às vezes, olhar mais a parte de vendas, mais os relatórios de ROI, quanto eu investi no marketing, quanto voltou, ele, às vezes, no início, ele já começa a olhar isso, mas a parte financeira, a parte contábil, ele sempre deixa para um futuro. E aí, como você bem comentou, às vezes já vem com algumas situações ali bastante desagradáveis, alguns sustos para os empresários. Eu acho que um ponto a ser ressaltado é o empresário, o empreendedor, em tese, deveria ter sucesso e prosperar em função da sua qualidade de entrega no mercado em que atua, ou seja, o foco dele deveria ser o negócio. Perfeito. No entanto, e eu queria te ouvir se faz sentido isso, a desatenção ou talvez o não cuidado com as temáticas relativas, especialmente a planejamento tributário, faça com que, mesmo aquele aparente sucesso em quem se dedica na sua operação, seja insuficiente. Eventualmente, até um não planejamento tributário faz com que a empresa venha a ter resultados negativos, venha até se comprometer na sua perenidade, porque ele achou que estava fazendo certo, focando no seu negócio, né? No Brasil, nesse ambiente tributário tão complexo, dá para dizer que, muitas vezes, a decisão do sucesso ou não de uma empresa no mercado está muito ou tão importante no aspecto da gestão tributária do que do próprio negócio? Delto, sim, dá para dizer. Eu acho que um grande exemplo é o tanto de negócio que Santa Catarina viabilizou para empresas no país todo, pela sua questão tributária e seus benefícios fiscais, que são conhecidos TTD, Tratamento Diferenciado Tributário, que tem em Santa Catarina, tem em alguns outros estados, mas é muito conhecido os que tem aqui em Santa Catarina. Se a gente olhar a região de Itajaí, de Navegantes, o quanto ela cresceu nos últimos 10 anos, muito provavelmente pela economia local, pelo empreendedorismo, que é muito forte em Santa Catarina, mas muito viabilizado pela questão dos benefícios fiscais, por importação, por ter o centro logístico aqui e vender através de e-commerce para outros estados. Então, são negócios que são viabilizados, que são potencializados a capacidade de venda, a economia de escala disso, tão simplesmente pelo benefício fiscal. Ou seja, até a caracterização, a marcação de um produto do ponto de vista tributário pode ser a diferença sobre a competitividade dele ou não. Uma desatenção ao planejamento tributário pode ser a diferença de margem, de resultado de uma empresa ao longo do tempo. Eu posso te afirmar que, em alguns casos, é a diferença de existir a empresa e não existe mais. Nesse Por exemplo, nível. o setor têxtil, que é muito forte aqui em Santa Catarina, né? É reconhecido aqui o quanto é forte. Tem um TTD, tem um dos TTDs que são específicos para o setor têxtil. Se a pessoa operar sem o TTD, provavelmente, né, não vou dar para dizer como a cadeia como um todo, porque tem empresas que têm uma margem muito alta, ela tem um posicionamento, tem muito brand envolvido, então ela acaba tendo uma margem, mas aquelas que não conseguem se destacar pelo brand, que acabam tendo um produto de baixa qualidade, mas com baixo valor agregado, o diferencial está no tributário. Então, todos os players do mercado vão atuar com benefício fiscal. Se ele não tiver o benefício fiscal, a diferença, que no caso aqui em Santa Catarina é o ICMS, né, que é o benefício fiscal do Estado, é a diferença da empresa conseguir existir ou não. Então, dá para dizer que é uma questão de sobrevivência da empresa. Não é uma questão de opção, se eu quero utilizar ou não quero, eu vou validar. Dá para entender, então, que planejamento tributário deveria ser uma temática a ser observada desde o momento zero da organização. E, nesse sentido, eu queria te ouvir, não precisa citar nomes, mas que cases vocês, com mais frequência, têm assistido que dê para perceber o impacto de uma mudança de planejamento tributário numa organização, no determinado mercado? O que você pode compartilhar conosco de um exemplo típico do que é a falta e depois a presença de uma gestão estratégica contábil numa organização? Que tipo de impacto isso pode dar de curto, médio e na perenidade da empresa? Delto, posso te falar de viabilidade de negócio e de, podemos dizer, frear o acúmulo de passivos de empresa. A gente observou já várias empresas pelo descuido, nem só de usar o benefício fiscal, mas de não se atentar às obrigações tributárias que a empresa tem, como a gente citou um pouquinho antes do início do que a gente estava conversando.
um dos nossos clientes comprava produtos de fora para uso e consumo e não para matéria-prima, que tem um tratamento diferente no reconhecimento do tributo disso, e não observou que ele tinha que pagar o DIFAL, e ele comprava em grande volume. Então, o que parecia ser mais barato, na verdade não era tão mais barato e ainda trazia para ele um acúmulo de passivo por não observar a legislação. Outros que a gente pode ver é que começam a importar por Santa Catarina, e isso é bem comum, começam a importar por Santa Catarina, viabilizam o negócio e conseguem atender hoje o Brasil todo, simplesmente por estar usando um TTD de importado, nacionalizando nos portos de Santa Catarina. Então, isso a gente já pegou vários casos, é um dos nosso core, né, fazer esse planejamento tributário, não só fazer a conta, a gente fala não só fazer o planejamento e entregar para ele, mas fazer o acompanhamento para ver se ele consegue seguir todo o operacional, né, cumprir todo o regramento que o benefício fiscal obriga a empresa a fazer. Marcelo, hoje uma das agendas mais importantes para as empresas no mercado é a chamada pauta ESG, ou seja, o quanto a empresa tem boas práticas relacionadas à responsabilidade social, sustentabilidade e governança. Olhando esse G de governança, ou seja, a empresa está alinhada em compliance com a legislação, com as boas práticas de transparência, de informação a sócios, investidores, acionistas, de transparência com a sociedade, né, do ponto de vista de prestar contas, né, de ter, mesmo não necessariamente sendo uma companhia de capital aberto, mas mesmo sendo uma companhia limitada ou de gestão familiar, mas ter essa responsabilização, esse controle, né, essa gestão à vista, o quanto que a gestão estratégica contábil, diferentemente das tradicionais contabilidades, né, pode ser um elemento positivo para esse alinhamento de uma organização na pauta ESG, e aí em qualquer porte de empresa, de qualquer segmento, isso tem sido exigido pelo mercado, pelo consumidor final, né? Delto, perfeito. Eu acho que, falando em governança, né, não só para os próprios sócios da empresa, ou para quem está na diretoria, para quem está administrando o negócio, eu acho que a empresa ter a cultura da organização, conseguir fazer uma contabilidade, conseguir ter um balanço, um DRE, um balancete que reflita a realidade da empresa, eu acho que isso não é só uma segurança para o empresário, para ele entender como de fato está indo o negócio dele, né? Não olhando relatórios paralelos. A gente fala que a verdade da empresa, a saúde da empresa está refletida nos balanços. Então, quando ela tem isso organizado, de certa forma, ela está atuando de uma forma justa com todo mundo. Porque sempre, ainda que ela não tenha balanço e outras informações publicadas, né? Isso fica mais interno, mais a nível de diretoria, de board da empresa, mas ela consegue trazer segurança para os acionistas, segurança para a diretoria que está envolvido, indiretamente os colaboradores, né, as pessoas envolvidas naquela empresa, prestadores de serviço podem ficar seguros. Quando ela transmite o balanço para um fornecedor, dá crédito para ela, o balanço reflete a realidade. Sim, então, as não é um balanço financeiras exigem cada vez mais governança. Exatamente, né? Tem muitos bancos na nossa região que são cooperativos, então, assim, quando ela vai tomar crédito, quando um fornecedor vai dar crédito para ela, se ela tem um balanço que reflete a realidade, ela está atuando de forma justa. Ela não pode ter um balanço que não reflete a realidade dela e, sei lá, mostrar que ela é uma empresa razoavelmente segura, com saúde financeira, e daqui a pouco não é muito bem isso, veja bem. Então, eu acho que é uma responsabilidade social comum. Então, eu acho que a contabilidade consegue contribuir muito, assim, fazendo uma contabilidade estratégica, uma contabilidade que reflete a realidade da empresa, de certa forma, todo mundo que está envolvido nessa operação, direta ou indiretamente, pode saber que, pelo menos, está sendo dito a verdade. Se a empresa não está indo bem, que importa que os colaboradores, os fornecedores, os bancos vão saber, mas pelo menos que saibam uma informação justa, que cada um adote o seu nível de risco. Eu quero emprestar ou não dinheiro para essa empresa, quero ou não dar crédito para essa empresa, quero ou não trabalhar nessa empresa. Mas é uma forma justa e clara de atuar no mercado. Eu acredito que isso é uma das principais contribuições que a contabilidade consegue fazer, é não deixar que a empresa esconda os fatos de fato. Acho que isso é bem interessante. Na verdade, isso acaba tornando a empresa uma marca empregadora, né? Uma marca que atrai colaboradores, parceiros, fornecedores. A ShareCorp também nasce num ambiente muito relacionado a esse momento contemporâneo, essa nova economia, né? Relacionada às novas tecnologias. Como é que a inovação é tratada? Naturalmente, um escritório focado em tributário, contabilidade, enfim, está absolutamente conservador do ponto de vista de seguir o regramento vigente. Mas como a inovação é tratada dentro da organização, na sua relação interna, na sua cultura de proximidade com o cliente, de inovar na relação de uma proposta de valor diferenciada, de um escritório focado em estratégia de contabilidade, ou seja, focado em estar auxiliando a grande decisão e não apenas ser um prestador de serviço operacional
de folha ou de documentação, mas sim alguém que ajuda o empreendedor a tomar decisões, né? Como é que a cultura de inovação é tratada e é pensada pela ShareCorp? Maravilha, Delta. Tem a oportunidade de a gente falar as metodologias que a gente tem. Como eu comentei no começo ali, né, onde nasceu essa ideia de criar a ShareCorp, como criar, como posicionar ela no mercado, essa dificuldade com a qualificação das informações, com o histórico de informação, observando que as empresas não têm os processos muito maduros internamente, nós desenvolvemos duas metodologias. Uma chama FD, que é Auditoria Fiscal Digital, muito voltada ao compliance da empresa, onde a gente audita as obrigações acessórias, observa a legislação que a empresa está exposta, se ela está aproveitando os benefícios fiscais, se está aproveitando corretamente, as práticas que ela tem, cadastro de produto, a gente faz uma espécie de uma auditoria mesmo, assim, virar a empresa de ponta cabeça e olhar tudo que a empresa faz e se tem alguma sugestão para fazer. Então, essa é uma metodologia que a gente faz para trazer compliance, segurança. Ainda que a empresa tenha algum erro, sei lá, um erro de parametrização do sistema que está gerando alguma inconsistência, alguma coisa que pode causar algum dano para a empresa. Ou um dano de uma multa, né, uma fiscalização por parte da Receita, ou um dano que pode fazer a empresa pagar mais imposto. Então, a gente observa isso de um modo geral. Isso falando na questão mais do compliance. E a outra é mais a parte de método, que a metodologia traz, é mais a parte de processos dentro da empresa, né? Então, a gente começa com a AFD, que é onde a gente consegue saber aonde estão os problemas e a origem dos problemas, e vem trabalhando na empresa a construção dos processos, parametrização do sistema, treinamento da equipe. Então, a gente vem com esse diferencial. A dificuldade que, às vezes, quando a empresa não tem uma contabilidade, ainda que seja interna e muito madura, é entender qual é o papel da contabilidade, né? Como a contabilidade contribui no meu negócio para ela não parecer só um custo, né? Só um gerador de boleto lá, de DARF para a gente pagar, né? Eu acho que essa metodologia traz muito essa facilidade, né? A gente entender, através de um relatório, quais são os riscos, quais são as exposições, ou talvez quais são as oportunidades que a empresa tem. E nessa parte da metodologia que a gente trabalha mais os processos, é que desde o início fica mapeado, né? Quais são os pontos a ser trabalhado e um projeto com começo, meio e fim. Então, esse é um trabalho consultivo que a gente faz, né? Onde o empresário consegue entender onde estão os problemas dele e como é possível resolver. Não é, eu tenho um problema, mas eu não tenho gente, o meu sistema é assim mesmo, foi mal implantado. Então, a gente consegue materializar para ele qual é a melhor forma que ele consegue resolver isso e dando ali para ele uma noção de tempo, de recurso financeiro, pessoas e tudo mais que vai precisar ser usado. Então, são as duas metodologias que hoje até tem nos posicionado como um formato diferente de trabalhar no mercado. Então, a gente acaba entrando em muitas empresas, a gente acaba nem fazendo a contabilidade como um todo, mas acaba atuando de forma complementar à atividade de uma contabilidade que é interna ou até aquela contabilidade que ainda é externa dentro do cliente. Então, isso seria certo dizer que vocês, de algum modo, participam desse conselho estratégico das empresas, das organizações, como esse ponto de apoio, de assessoria, muito mais do que operacional, de fazer assessoria desse caminho de posicionamento organizacional. Nesse sentido, eu queria te ouvir, acompanhando aí essa ebulição do mercado, enfim, quais são os principais desafios que você tem percebido na cabeça dos empresários, dos empreendedores, no que tange a gestão estratégica contábil, né? Quais são os pontos ali de inflexão? O que você acha que tem feito a diferença daquelas empresas que têm conseguido se destacar no seu mercado a partir do apoio de uma gestão estratégica contábil, de um planejamento tributário, né? Que virada de chave precisa ser feito no modelo mental das lideranças e dos empreendedores de um modo geral? Se a gente separar em dois momentos, né? As empresas que ainda não têm toda a estrutura de gestão, né? Não tem ainda um gestor financeiro, um gestor de controladoria, não tem todas as áreas muito bem estruturadas. A gente pegar essa empresa, ele entender que é uma agenda importante, ele parar e entender o que a contabilidade faz, como a empresa dele está indo, sempre pelo viés da contabilidade, né? Chamar a contabilidade dele para a reunião, entender os números, entender o que está acontecendo, entender os demonstrativos, né? Aquela administração pelo feeling, olhar se bate, né? O feeling com que as informações, né, da contabilidade está trazendo para ele de realidade. Então, assim, você tem a agenda quanto a equipe de marketing para ver o ROI, quanto está lá o seu retorno de investimento, olhar quanto está vindo de negócio da tua rede social, a reunião com teus representantes, a reunião com o comitê de vendas, etc. Faça uma agenda importante, porque a rentabilidade do teu negócio, ou a perenidade do teu negócio, o crescimento do teu negócio pode estar sendo seriamente impactado com a questão tributária, que a contabilidade vai te ajudar através dos números trazer. Então, a parte da gestão tributária e a parte da contabilidade vai conseguir trazer clareza para você disso. Então, isso falando na empresa que não tem tudo estruturado. As empresas de grande porte, empresas que faturam de 5 a 350 milhões por ano, elas ainda, tirando as que já são mais longevas, que também já conseguiram ter alguma estrutura,
elas conseguirem saber que aquilo que parece que é só para as empresas de B, que são as auditorias, as consultorias, os acompanhamentos que as Big Four, que são chamadas, né, as grandes consultorias globais fazem, hoje já tem produto acessível. Então, ele consegue ter um contador que vai sentar e vai conversar com ele consegue ter um escritório de gestão tributária que vai sentar e conversar com ele. Isso não está reservado às empresas de B. Então, ele consegue fazer. As empresas de B já têm os seus acessos, né, tudo, então a gente acaba atuando em várias de forma complementar às suas atividades, mas esse empresário que já cresceu, ele está começando a se organizar, ele saber que isso é acessível, ele não precisa esperar ele ficar muito grande para começar a ter acesso a isso. Ele pode sim ter um nível de governança, de compliance, de ter uma estrutura que senta, conversa, entende o negócio dele, traz as melhores práticas para ele. Mas ele precisa colocar isso na agenda, né? Não pode ser aquela agenda que um dia a gente vai ver, para o ano que vem a gente vai estruturar. Reserva um tempo, para ver isso, porque a diferença do teu negócio existir com mais rentabilidade ou ter uma perenidade pode estar nessa conversa da contabilidade, pode estar nessa conversa da gestão tributária. Marcelo, caminhando-se para o nosso fechamento, queria te ouvir, que você deixasse uma mensagem, né? Na medida que você está interagindo com essas lideranças empresariais e, eventualmente, até vendo uma migração ou de modelo mental, até de uma nova geração de líderes empresariais nas empresas, com uma outra atenção à questão de contabilidade, planejamento tributário, inclusive pelo tema da reforma, ainda em andamento, ainda com suas regras não validadas, né, pelo Senado. Que mensagem você deixa para os líderes de organizações, independente do seu porte ou segmento, do ponto de vista, e aí parte da tua visão também como empreendedor, né, da tua atuação, o que para você é determinante para o sucesso do futuro das empresas catarinenses, brasileiras, do ponto de vista da gestão da contabilidade estratégica? Que mensagem você deixaria para os líderes empresariais que estão hoje focados no seu negócio, entretidos no seu ambiente concorrencial, produto, marca, relacionamento com o seu mercado e que eventualmente não estão dando a devida atenção, né, para esse universo? Vamos lá. A gente é bastante requisitado para falar o que vai acontecer na reforma tributária. O recado que fica para o empresário: vamos continuar entendendo o que vai vir, tem um período longo ainda de transição, de esclarecimento de como vai ficar, de como vai ser. Mas, de novo, coloque na tua agenda para você entender a contabilidade da tua empresa, coloque na tua agenda mensal, semanal, para você entender a gestão tributária. Isso vai fazer muito mais diferença no curto prazo do que essas preocupações de longo prazo que, em tese, os seus concorrentes vão estar em pé de igualdade. Então, no futuro, vai ficar difícil para você, vai ficar para o teu concorrente que tiver ali a mesma atividade similar à sua, ele vai estar sujeito ao mesmo regime. Então, pensem no curto prazo. A gente está caminhando para o final do ano, você já fez o teu orçamento, você já fez o teu planejamento tributário do ano que vem, você já olhou todas as opções que tem para você otimizar teu negócio, você já viu se você comprar de um importador é melhor, se você é um exportador, você já viu se tem benefício fiscal para você não pagar os impostos na matéria-prima que ela está destinada à exportação. Então, assim, tem uma série de coisas na mesa para você implantar no teu negócio hoje, em detrimento de ficar olhando uma agenda futura, que fica naquele sofrimento mental. Mas vai aumentar a carga tributária, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Hoje, na mesa, já tem muita oportunidade. E eu acredito que hoje é muito mais desigual. Tem muito mais informação, tem diversas empresas que já ganharam algumas decisões judiciais que reduzem base de cálculo, outras não. Tem empresas que já, por se antecipar, já conseguiram aderir a alguns benefícios fiscais, estão em regimes especiais. Então, assim, tem uma série de coisas que hoje dá para implantar na tua empresa. Então, não fique sofrendo antecipado com o que vai vir no futuro e preste atenção no hoje na tua empresa, que já tem muita coisa para aproveitar, muita coisa para viabilizar o seu negócio. Fantástico. Ouvimos, então, a ShareCorp, uma organização que se propõe a ser um escritório focado em gestão estratégica, contábil e planejamento tributário, que são temas que nem por todas as vezes estão na pauta dos empresários em primeira linha e do dia a dia das organizações, mas deveriam, porque a competitividade das empresas, em muito, está ancorada em boas decisões de gestão do impacto tributário dos seus produtos e serviços. Acompanhe esse conteúdo em todas as plataformas do LEAD e também no Sistema Catarinense de Comunicação, parceiro do LEAD Talks, tanto na televisão aberta, através do SBT, quanto no portal SCC10. LEAD, quem é líder, participa. Nos encontramos no próximo LEAD Talks, Liderança para o Futuro.